As redes sociais conectam você a seus amigos, sua família, colegas de trabalho, vizinhos. Mas você sabia que ao curtir uma foto ou escrever um comentário, você está, na verdade, deixando pistas? E que essas pistas podem ser usadas por pessoas que você nem conhece ou por empresas que querem influenciar os resultados de uma eleição? A maior rede social do mundo, o Facebook, está no centro de um escândalo internacional. Dados de milhões de usuários abasteceram campanhas políticas nos Estados Unidos e na Inglaterra. O próximo país na mira desses marqueteiros era o Brasil. No que você está pensando? Quando você entra no Facebook, você concorda em entregar um monte de dados pessoais. O resultado é que nunca um governo ou uma empresa teve tanta informação sobre a gente. E para o mercado, informação é dinheiro. Por isso que o Facebook vale hoje 460 bilhões de dólares. Pense no Facebook como se fosse um país. Tem uma série de coisas que só poderiam ser feitas por uma nação que já são feitas por essas plataformas, como registrar nossa identidade, censurar, vigiar. Um documentário da rede britânica BBC mostra como esse país, chamado Facebook, influencia o nosso mundo, sem o nosso consentimento. No Facebook, o que aparece para você, só aparece para você. E quanto mais a gente posta, mais completo é o nosso perfil. O Antônio Garcia Martinez era gerente do Facebook nos Estados Unidos. Ajudou a criar a máquina de propaganda da empresa. Ele diz que tudo começa quando você se conecta. Toda vez que você entra em qualquer página da internet, toda vez que baixa um aplicativo no seu telefone, nesse instante, em questão de milissegundos, há sinais que dizem: "Ei, essa pessoa apareceu." Aí começa a verdadeira mágica do Facebook, é o que diz o Antônio. Instantaneamente, o Facebook pega tudo o que ele sabe sobre você e casa essas informações com dados da sua vida real. Sua idade, onde você mora, suas compras com cartão de crédito, onde você passa as férias. Tudo que ajudar os anunciantes a chegarem até você. Mas recentemente, essa arma do Facebook passou a ser usada para influenciar a opinião pública. Olha o exemplo do Brexit, a bem-sucedida campanha para tirar o Reino Unido da União Europeia em 2016. O Gary Gensler era um dos estrategistas do lado que pregava o rompimento. Ele disse que o uso do Facebook mudou o rumo da campanha. Eu quero dizer para os pescadores de algumas partes do Reino Unido que se você votar pela saída, a gente vai mudar as leis de pesca no país. Posso mandar uma mensagem específica pelo Facebook que ninguém mais pode ver. Agora outro exemplo, as eleições americanas também em 2016. A gente comprou mais mídia no Facebook do que qualquer um na política antes de nós. O Partido Republicano de Donald Trump gastou por volta de 70 milhões de dólares em anúncios no Facebook. Ao todo, as eleições americanas fizeram circular cerca de 250 milhões de dólares na rede social. O Facebook já tinha sido usado na campanha de Barack Obama à presidência, em 2008, mas não se compara ao impacto da rede social em 2016. Em 2017, surgiram as primeiras denúncias de uso ilegal do Facebook na campanha de Trump. E nessa semana, uma parte do esquema foi revelada. Começou em 2014. Cerca de 270 mil pessoas tinham baixado no Facebook um aplicativo chamado Essa é Sua Vida Digital. Aparentemente era só um teste de personalidade, mas na verdade o aplicativo era uma ferramenta que mais tarde seria útil aos marqueteiros digitais de Trump. O canadense Chris Wylie viu o escândalo por dentro. Eu estava lá, eu montei aquilo, eu era o diretor de pesquisa. Lá, que ele diz, é a empresa onde ele trabalhava, Cambridge Analytica. A empresa usou os dados das pessoas que responderam aos testes, mas também recolheu em segredo dados dos amigos dessas pessoas no Facebook. Total, 50 milhões de perfis. E assim, a Cambridge Analytica criou propaganda política sob medida para potenciais eleitores do Trump. Se eu tenho informação o suficiente a seu respeito, porque você colocou tudo sobre você online, e eu capturo isso, posso prever as suas fraquezas mentais. Eu posso explorar isso. O que ele chama de fraquezas mentais foi usado na campanha de Trump para meter medo nos possíveis eleitores. A propaganda dizia, por exemplo, que os americanos perderiam alguns de seus direitos se o Trump não fosse eleito.
Quando o Facebook descobriu a jogada, exigiu que os dados obtidos ilegalmente pela Cambridge Analytica fossem destruídos. Mas essa semana, reportagens dos jornais The New York Times e o Observer mostraram que muitos dados não foram destruídos. A Cambridge Analytica nega que tenha cometido ilegalidades. E Mark Zuckerberg, um dos criadores do Facebook e seu principal executivo, pediu desculpas por escrito e também na TV e prometeu melhorias na segurança da rede. O Zuckerberg disse ainda que esse ano tem eleições no Brasil e em outras partes do mundo e que o Facebook vai fazer tudo para garantir a integridade das eleições na rede social. Também essa semana, o Channel 4 da Inglaterra mostrou executivos da Cambridge Analytica dizendo que podem fazer diferentes tipos de emboscadas para influenciar o resultado das eleições. E mencionaram o Brasil, onde iam começar a trabalhar em parceria com uma empresa brasileira. Até as denúncias dessa semana, a Cambridge Analytica era sócia da empresa brasileira Ponte Estratégia. Dias antes do escândalo, o Fantástico tinha conversado com o dono da Ponte, o publicitário André Torreta, que resumiu assim o trabalho de recolher e usar dados em campanhas políticas. As empresas têm informações das pessoas, o governo tem informações das pessoas, as redes sociais têm muito informações das pessoas. A gente pega esses dados e analisa para que as empresas, os governos e os candidatos possam conversar melhor com os brasileiros. André Torreta acabou rompendo com a Cambridge Analytica. Em nota, ele diz que a empresa Ponte sempre se pautou pela ética e transparência em seus negócios. E mesmo sem indícios de ilegalidade cometida pela Ponte e a Cambridge Analytica no Brasil, o Ministério Público do Distrito Federal convocou o publicitário para prestar esclarecimentos. O Marco Civil da Internet vai trazer os direitos que os consumidores têm em relação à internet. Direito de não fornecimento de dados a terceiros, que é exatamente o que está em jogo nessa investigação. O Marco Civil é a lei da internet no Brasil. E pela lei, se a Cambridge Analytica ou qualquer outra empresa usar dados pessoais de forma indevida, o usuário prejudicado pode pedir indenização por danos morais e materiais. Toda vez que é coletado um dado sobre você, um dado pessoal, você tem que consentir para aquela coleta. E aquela coleta tem que ser para uma finalidade específica. Mas os especialistas dizem que essa lei ainda não é suficiente. A legislação não é clara sobre a proibição dessa formação de grandes perfis. E a internet possibilita que esses grandes perfis de cada um de nós seja criado. Projetos de lei para proteção de dados estão sendo discutidos no Congresso. Esse escândalo da Cambridge Analytica pode acelerar as discussões. Um dos objetivos de uma legislação mais ampla seria evitar que informações pessoais sejam usadas contra a própria pessoa, como quem está buscando um emprego, por exemplo. Se com um dado de farmácia, de histórico de compras, for sinalizado uma bandeira vermelha dizendo que aquele cara provavelmente é uma pessoa que está doente, não será contratado aquele funcionário. Mas e a gente? O que a gente pode fazer para se proteger? Uma das formas mais fáceis é usar o navegador da internet no modo anônimo, que é fácil de ser acionado e garante alguma privacidade. Nas redes, o Facebook já mudou algumas políticas de privacidade. Quando o aplicativo espião da Cambridge Analytica foi lançado, a empresa automaticamente conseguia acesso aos seus dados. Agora, você pode negar o acesso. E pode dizer ao Facebook se quer ou não que os aplicativos acessem também os dados dos seus contatos. Na internet, os sites que têm fins comerciais são obrigados a explicar para o usuário os termos de uso e a política de privacidade. Só tem um probleminha. Ninguém lê os termos de uso e a política de privacidade, rapidamente clica porque quer ter acesso à rede social, quer baixar o software, quer baixar o aplicativo. Essa é uma última dica. Leia sempre os termos de uso para saber com que e com quem você está lidando.